Agora sim, agora entramos. Boa noite, Instagram. Estamos indo para mais uma live. Terça, às 8 horas da noite. Toda terça, às 8 horas da noite, temos live. A não ser que a gente altere a data por algum motivo em especial. Bem-vindo, Marcos, tudo bem? Deixa eu colocar aqui o nome desta live. Como saber se está rendendo bem? Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Fixado. Hoje estou numa posição diferente aqui porque eu vou colocar a tela do computador já. Deixa eu até não deixar ele sumir. Bem-vinda, Jane, que bom que você chegou bem no comecinho, vai pegar tudo, vai saber tudo que você precisa para descobrir se os investimentos estão rendendo bem. Bem, deixa eu fazer uma introdução aqui, né, para esse tema de hoje. Por quê? Eu sempre falo que para começar a investir é importante... Oi, Carolina, bem-vinda! Eu sempre falo que para começar a investir é importante a gente ter uma ideia do nosso perfil de investidor, dos nossos objetivos, para a gente saber escolher bem um investimento. Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente precisa observar é o risco, a segunda coisa é a liquidez, a rentabilidade fica sempre lá para o final, né? Mas não quer dizer que ela não seja importante, muito pelo contrário, né? Ela é, assim, crucial. Boa noite! Gente, obrigada pelos coraçõezinhos. Quem puder mandar, eu agradeço, porque aí o Instagram avisa mais pessoas que eu tô ao vivo, tá? Hoje eu troquei de lugar aqui no escritório, então tá uma zona aqui atrás, mas enfim. É que eu vou mostrar a tela do computador já. Bom, deixa eu continuar aqui na introdução. Então, o que acontece? A gente fica, né, observando... Bem-vindo, José Carlos, que bom que você chegou. A gente fica observando vários critérios, né, super importantes, como o risco, a liquidez, só que a rentabilidade também é muito importante. E aí entra um problema, assim, né, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: a gente vai olhar a rentabilidade, a gente vai comparar a rentabilidade daquele título com o outro que está do lado ali na corretora, né, ou dentro do banco, algumas contas, né, essas contas mais premium, né, que eles chamam... Tem o Itaú Personalité, o Santander Van Gogh, o Banco do Brasil também tem lá o seu estilo, né? Algumas contas até tem mais uma opção de investimento dentro do banco, né? Bem-vinda, Denise! E aí você pode, né, observar ali e comparar um com o outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como é que eu sei se tá rendendo bem, assim, no geral, né? Olá, Fabíola, bem-vinda, que bom que você chegou. Isso é uma grande questão, né? Assim, é uma grande dúvida das pessoas, tanto as pessoas que vão começar a investir, né, que estão começando a pesquisar sobre investimento. Antes mesmo de aplicar o dinheiro, as pessoas querem fazer uma conta ali, né, para ter uma noção de quanto que vai render, e isso é super importante, você deve mesmo ficar atento a isso. Quem já investe está sempre de olho, né? Será que a minha carteira está rendendo bem? Será que não? A gente fala muito sobre diversificar também os investimentos, né? E aí fica aquela dúvida, né? Eu diversifiquei aqui, será que ela está rendendo bem para essa diversificação, né? Porque esse ponto aí de quanto que está rendendo o investimento é um ponto que a gente tem que acompanhar sempre, né? Porque se não tiver... Acompanhar, que eu digo assim, não é ficar ligado 24 horas de todas as notícias, não. É a gente ficar, de vez em quando, dar aquela olhadinha lá nos nossos investimentos, né? A cada 2, 3 meses, acessar a corretora, puxar um extrato, jogar lá na nossa tabela, para quem é de tabela, né? Para quem não é, basta olhar o extrato. E ter uma noção se está rendendo bem, né? Só que é muito difícil de saber se está rendendo bem, né? E o terceiro motivo que me fez, assim, criar esse tema aqui da live... Então, o primeiro foi que as pessoas que querem começar a investir me perguntam, né? Mas o que eu posso esperar, né, de rendimento? O segundo motivo, só deixando o computador ligado ali.
O segundo motivo é porque as pessoas que já investem, né, clientes da consultoria financeira, alunos dos cursos, estão sempre me perguntando, mas isso aqui é um investimento, é uma rentabilidade boa ou não é? Né? Não somente em comparação um com o outro, né, mas isso aqui vai resolver minha vida, né? Bem-vinda, Dani, que bom que você chegou. Mas também, o terceiro motivo que me fez fazer essa live é o seguinte: a gente fala muito em fazer a conta da aposentadoria, né? A gente, que eu digo assim, educadores financeiros, profissionais do mercado financeiro. É muito importante que você hoje já comece a pensar na sua aposentadoria. Independente da idade que você tiver, né? Se você tiver 25 anos, tá na hora de começar. Se tiver 35, tá assim, muito bom para começar. Se tiver 45, tá quase passando. Se tiver 55, corre que dá tempo, né? É tipo isso, mas o que acontece? Quanto mais tempo você tem, mais fácil vai ser você organizar a sua aposentadoria, né? Que é a sua independência financeira. Ou seja, você guardar um dinheiro hoje, enquanto você está trabalhando, gerando renda, para você poder consumir esse dinheiro lá na sua aposentadoria. Quando você se aposentar, você não depender de continuar trabalhando, nem depender de ter um INSS ou depender de nada. Você vai ter a sua própria renda vindo dos seus investimentos. E aí, para a gente fazer essa conta, você precisa ter uma noção de quanto que está rendendo, né? De quanto que você pode alcançar de rentabilidade nos seus investimentos, né? Porque isso vai contar muito. O rendimento, assim, a rentabilidade de uma carteira, o objetivo que ele mais é importante, assim, é a aposentadoria. Porque é para o longo prazo, é um objetivo que você precisa de muito dinheiro. Então, quanto mais rentabilidade você tiver nos seus investimentos de aposentadoria, melhor. E aí, como é que eu faço essa conta, né? Vou botar lá uma taxa de juros da minha cabeça, né? Então, a gente precisa ter uma noção de quanto que eu posso colocar aí de taxa de juros. Então, por isso que eu decidi fazer essa live, pra gente falar um pouco melhor quantos por cento a gente pode achar que é factível, né? Que é viável do nosso dinheiro render hoje. Então, deixa eu começar agora com uma pergunta aqui, quem puder vai me respondendo. Vocês têm alguma noção, assim, vocês têm alguma expectativa? Quantos por cento eu posso alcançar de rentabilidade nos próximos meses e anos? Se você tiver, assim, com o dinheiro que eu tenho aplicado, do jeito que eu estou aplicando, assim, meus investimentos são mais conservadores, eu sou mais arrojados, eu tenho a meta, ou eu tenho a expectativa, ou eu tenho a ideia de alcançar pelo menos X% de rentabilidade ao ano, né? Eu quero alcançar no mínimo 10% ao ano, no mínimo 15% ao ano. Joga aí pra mim, pra eu ter uma noção de qual é a expectativa de vocês, pra gente conseguir ir alinhando isso daí também, né? Então vamos lá, já fiz a introdução. O ideal mesmo seria que o nosso dinheiro rendesse 100% ao dia, né? Ia ser maravilhoso. Eu aplico R$1.000 hoje, amanhã quando eu acordar tem 2.000, perfeito, né? Mas esse investimento não existe, né? Não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Bem-vinda, Luísa, que bom que você chegou. Fernanda, bem-vinda também. Então, vamos lá. Já que não dá para render 100% ao dia, então a gente tem que ficar com o rendimento que é viável para hoje. E qual que é esse rendimento? Bom, primeiro, a gente tem que separar os diferentes tipos de investimento, né? Porque não dá para você querer um investimento conservador rendendo a mesma coisa que o investimento arrojado, né? Também temos que pensar que o investimento arrojado, como ele tem mais risco, né? E é por isso que ele tem um potencial de render mais, mas ele tem mais risco, então também não é sempre que ele vai render mais, né? Como é que é essa história do risco? Se você tem um prazo curtinho, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Se você tem um prazo longo, certeza que vai dar ruim em algum momento. Mas em compensação, o histórico, né, da renda variável, dos investimentos de alto risco no mundo é que no longo prazo ele vai render muito, tá? Ele vai render muito mais do que a renda fixa, por exemplo. Senão, não ia fazer sentido a gente investir em ativos de alto risco, né? Pra que eu vou arriscar mais se eu não vou ganhar nada com isso, eu posso perder? Não, a gente só investe em alto risco porque a gente tem uma expectativa de que renda mais. Então também não dá para comparar rendimento de renda fixa com rendimento de renda variável e não dá para comparar títulos mais conservadores com títulos mais arrojados, tá?
Feito essa observação, vamos partir para os números. Deixa eu só manter o computador ligado ali, porque daqui a pouco eu vou mostrar a tela. Vamos lá. Para a gente saber se o investimento está rendendo bem ou não, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para os indicadores econômicos, que é para a gente poder ter uma base de comparação, né? Eu posso comparar o CDB do Itaú com o CDB do Santander? Posso. Mas se os dois estiverem rendendo muito pouco, não vai te ajudar muito, né? Você não vai ter ideia de o que você pode esperar do mercado. Então, só para colocar em números. O CDB do Banco Itaú e o CDB do Banco Santander, todos dois podem estar oferecendo agora, nesse exato momento, 90% do CDI. Né? O CDI ele hoje está em torno de 2,7% ao ano. Tá? 90% do CDI é muito pouco, mas muito pouco mesmo. Bem-vinda, Roseli, que bom que você chegou. Gente, deixa eu fazer a pergunta de novo que entraram várias pessoas. Vocês têm alguma ideia ou alguma expectativa de quanto vocês acham que é possível alcançar de rendimento para o investimento de vocês? Tá? Não precisa dizer qual valor, em que está investido, mas assim, tô pensando aqui, o dinheiro que eu tenho aplicado, eu tenho em investimentos mais conservadores, eu acho que eu consigo alcançar X% de rendimento por ano. Ou então não, eu tenho investimentos mais diversificados, mais arrojados, então eu quero alcançar tantos por cento por ano. Se alguém tiver essa expectativa, coloca aqui pra mim. Então vamos lá. Vamos falar em números, né? O CDB do Banco Itaú e o CDB... Bem-vindo, Cláudio! O CDB do Banco Itaú e o CDB do Banco Santander podem estar os dois pagando 90% do CDI, por exemplo. Ou seja, menos de 2,7% ao ano. Muito pouco, muito, muito pouco. Agora, se você vai para uma corretora, pode ser que você encontre lá um CDB de um outro banco, tá? Por exemplo, o Banco BTG Pactual, né, que é um banco grande também, Banco Safra. Pode ser que você encontre um outro CDB com as mesmas características, ou seja, um prazo parecido, liquidez diária, e você alcance aí 105% do CDI, por exemplo, tá? É um investimento já melhor, né? Do que aqueles exemplos lá do Itaú e do Santander. Mas mesmo assim, será que isso é tudo que eu posso alcançar? Ou será que eu preciso buscar mais, né? Procurar mais investimentos? Então, como é que a gente consegue fazer essa comparação de uma forma melhor? 150% CDI, eu acho super alcançável, né? Não se você tiver só com investimentos conservadores com liquidez diária. Aí, mais difícil. Mas até consegue. Pegando um título do Tesouro, assim, um pouquinho mais interessante, só que aí já começa a ter se você precisar resgatar antes, tem um riscozinho um pouquinho maior. Mas assim, mais dá. Agora, se você tiver como diversificar mais, colocar um pouquinho, uma parte do dinheiro no risco um pouquinho mais alto, aí você já consegue até mais do que 150% do CDI, viu? Então vamos lá, continuando. Imagina que a gente tem o CDI aí em torno de 2,7% ao ano nesse momento, tá? Agora em março, que a taxa Selic subiu, né, para 2,75%. Agora, em meados de março, o cupom aumentou a taxa Selic. O CDI, ele sempre sobe junto, ele sempre fica ali ligeiramente abaixo da taxa Selic. Então, o que acontece? Um investimento de risco super baixinho, que permite que você resgate a qualquer dia, né? Bem-vinda, Gislaine! Que permite que você resgate diariamente, né? Aquele com liquidez diária, ele vai realmente ficar ali em torno de 100% do CDI, tá? Eu acho que você não deve aceitar nada abaixo de 100% do CDI hoje, tá? Dentro dos bancos ainda tem CDB que rende menos que o CDI. 90% do CDI, por exemplo, tá? Mas eu acho que você já consegue encontrar melhor que isso. Agora, se você já estiver disposta a abrir mão dessa liquidez aí você já consegue um pouco mais, né? Se você estiver imaginando um prazo de uns 2, 3 anos, você já consegue chegar assim, né? Do seu dinheiro ficar preso por 2, 3 anos, você já consegue chegar aí nesses 150% do CDI. A Fernanda citou os 150% do CDI, que tem um banco
não é um banco, na verdade, né? É uma fintech. Esqueci o nome agora, mas depois eu vou lembrar. Que está oferecendo, é o PicPay. É uma fintech, né? Ele abre uma conta para você, voltada para quem é comerciário, né? Para quem para quem é empreendedor, abre uma conta para ter aquela maquininha do cartão, né? Fazer vendas e tal. E aí, se você colocar o dinheiro ali, ele rende automaticamente. E nesse momento ele está rendendo a 150% do CDI, tá? Com liquidez diária também. É bem interessante. Não tem a cobertura do FGC, tá? Ele aplica esse dinheiro em títulos do Tesouro. Então, o risco também é baixo. Vamos voltar aqui. Então, a gente consegue sim, em títulos com liquidez diária, ter um pouco mais de 100% aí do CDI, geralmente em corretoras, tá? Ou nos bancos digitais. Isso não é fácil de encontrar dentro dos bancos tradicionais. Agora, se você estiver disposto a abrir mão de liquidez, você já consegue uma rentabilidade maior aí, chegando até 200% do CDI. Se você estiver pensando no longo prazo, né? Um título de 5, 7, às vezes 9 anos, aí você já consegue rentabilidade até mais alta. Em termos reais, assim, né? Você pode conseguir, em termos títulos pré-fixados, você pode conseguir aí um título de 7 anos, 9% ao ano, tá? Mas ó, você sai de 100% do CDI, 2,7% ao ano, para 9% ao ano, né? Só que é um título diferente, ele não varia conforme o CDI, ele vai ser sempre 9%. Mas tem essa possibilidade. Se você começar a partir para o risco um pouquinho mais alto, aí você já consegue até mais, dependendo do ativo que você está buscando. Né? Se você vai para bolsa, né? Investir em ações ou investir em fundos de investimento bem diversificados, que investem em mercados diferentes, né? Tem fundo que ao mesmo tempo ele consegue investir em renda fixa, em ações, títulos do tesouro, juros, câmbio, que são investimentos até bem específicos, nem são tão acessíveis assim para pessoa física, né? Mercado imobiliário, crédito privado, assim, um único fundo investir nessa gama toda. São fundos que têm um risco um pouquinho mais alto, mas que normalmente entregam uma rentabilidade melhor também. Agora, uma outra coisa importante quando a gente vai falar sobre rendimento é a gente também comparar com uma taxa, né, um indicador, um índice super importante, que é, bem-vinda, Regina, que é o IPCA. Tá? O IPCA é um dos índices de inflação. Na verdade, o IPCA ele não é o único índice de inflação, a gente tem vários, né? Vocês devem conhecer o IGPM, que é o que reajusta aluguéis, né? A gente tem uma série de IMABs, que é um outro índice também que mede inflação, porque eles medem a inflação a partir de informações diferentes, né? Um usa mais a cesta básica e outros itens de consumo básico, né? Conta de energia elétrica e tal. Outro usa mais índices de preços de atacado. Enfim, cada um tem a sua metodologia. Então, assim, às vezes, a inflação que de fato atinge o seu bolso, ela pode ser maior ou menor que o IPCA, tá? Então, vou dar um exemplo. Normalmente, pessoas de classe média, elas têm uma inflação mais alta do que o IPCA. Por quê? Porque quando a classe média, né, põe os filhos numa escola particular, a escola aumenta mais do que o IPCA, normalmente, né? Porque aumenta o salário de professor, aumenta uma série de outras questões ali, e aí a escola aumenta mais. Plano de saúde, né? Famílias de classe média que tem plano de saúde, o plano de saúde também costuma reajustar acima do IPCA, né? Também porque o custo médico aumenta mais, né? Sempre novos exames, novas cirurgias, próteses, não sei o que, cada vez chegando no mercado com mais tecnologia, só que também com preço mais alto, então os planos de saúde também reajustam normalmente acima do IPCA. E tem outras coisas aí, né, que mudam, sazonalidades, né? Então, por exemplo, o dólar influencia, né? Se você tem um padrão de vida que está acostumado a consumir coisas no exterior, né, pode ser ou produtos importados, ou produtos, ou até serviços, né, em dólar mesmo, né? Hoje a gente tem vários serviços aqui no Brasil
que são pagos, são cobrados em dólar, né? Vocês já ouviram falar do Dropbox, que é uma nuvem. Me ocorreu agora esse exemplo. Você paga em dólar, né? Desculpe. Você lança no cartão de crédito. Então, se você costuma, né, tem um padrão que consome produtos que são atrelados ao dólar, quando o dólar aumenta muito, a sua inflação aí do seu bolso também é maior do que o IPCA. E tem outras situações também mais específicas, enfim, sazonalidade, por exemplo, a gente teve, né, no final do ano aquela questão do arroz, o preço do arroz foi lá em cima, né? Uma questão sazonal, daquele período do ano que aconteceu, uma questão das safras, exportações e tal, influenciou no preço do arroz. Então, se você é uma ávida consumidora de arroz, a sua inflação aí naquele mês subiu. Se você não consome tanto arroz, você talvez nem tenha sentido, né? Bom, então, dito isso, é muito importante a gente ficar de olho no IPCA. Por quê? Ele não necessariamente vai ser o índice que vai afetar o seu bolso. Às vezes o seu bolso ele é afetado por outros índices, né? Por outros aumentos. Porém, ele é a nossa base. Assim, ele é usado como base de comparação de inflação por toda a economia, por diversos investimentos. Então, como é que a gente faz para ficar de olho nisso? Eu estou investindo, tá? Para comprar um apartamento daqui a 3 anos. Beleza. Eu sei que o preço do apartamento ele também vai ser influenciado pela inflação. Não necessariamente pelo IPCA, mas ele vai ser influenciado pela inflação. Então, eu estou guardando um dinheiro aqui, esse dinheiro ele está rendendo a, digamos, 4% ao ano. E a inflação está em 5% ao ano. Não está valendo a pena, tá? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O seu dinheiro ele está perdendo valor, né? Quando você quiser comprar um apartamento daqui a 3 anos, o seu dinheiro vai ter perdido valor em relação à inflação. O apartamento vai estar mais caro do que o valor que você conseguiu acumular, tá? Isso serve para outras coisas também. Na verdade, serve para todos os bens que você queira comprar, né? Vou comprar um carro, vou comprar um computador, enfim. Se você quer comprar um bem, você tem que, no mínimo, render acima da inflação. Se você quer um dinheiro para uma reserva de emergência, aí já é diferente. Sim, se você conseguir que o seu dinheiro renda acima da inflação, ótimo, porque você não vai perder poder de compra. Porém, não é o seu principal objetivo com a reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que você guarda para poder usar a qualquer momento na hora que acontecer a emergência. Pode ser que, ao investi-lo de forma extremamente conservadora e com alta liquidez, como é o necessário para a reserva de emergência, você não consiga equiparar aí com a inflação, mas tudo bem, né? Tudo bem, por quê? Porque não é o objetivo, não é bater a inflação. O objetivo é manter esse dinheiro protegido das oscilações e disponível. Para na hora que você quiser resgatar, você poder resgatar ele com tranquilidade. Não é um dinheiro que vai render muito. O dinheiro que você vai usar para comprar um bem, aí esse sim, o ideal é que ele renda acima da inflação para que esse rendimento realmente traga um retorno para você. Só um minutinho. Hoje estamos de mate aqui. Bom, vamos lá. Agora, dinheiro de longo prazo, né? Dinheiro da aposentadoria. Aí o ideal é que ele realmente assim, renda o máximo possível. É claro que você não vai colocar todo o seu dinheiro da aposentadoria no alto risco. Então você tem que dar uma equilibrada. Mesmo sendo um objetivo de longo prazo, você pode correr mais risco, baixa liquidez, mas não é para colocar todo o dinheiro no alto risco. A gente vai dar uma equilibrada, um pouquinho risco mais baixo, um pouco risco mais alto. E aí, o objetivo de fazer essa diversificação é exatamente alcançar o maior retorno possível. Por quê? Essa conta aí da aposentadoria, ela exige muito dinheiro, né? A gente tem que guardar muito dinheiro para que a gente possa se sustentar somente do rendimento do nosso patrimônio. Então, para que você acumule o máximo possível, o ideal é que ele renda o máximo possível. Tá? Então, quando a gente também entende esse contexto, aí, essas comparações, né, para que eu quero esse dinheiro, fica mais fácil entender. Tá rendendo abaixo da inflação, mas tudo bem, porque é reserva de emergência. Tá rendendo acima da inflação, mas é pouco acima, ok, estou mantendo o poder de compra.
Não, esse daqui eu preciso que renda muito e muito acima da inflação. O IPCA hoje, para vocês terem uma noção, ó, iníciozinho do ano, janeiro, ele estava em torno de 4%, tá? Fevereiro ele já subiu e ficou em torno de 5%. Não no mês, tá? Nos últimos 12 meses, né? Ou seja, de fevereiro de 2020 até janeiro de 2021, em torno de 4%. E de março de 2020 até fevereiro de 2021, em torno de 5%. Então, para o investimento ser minimamente rentável mesmo, né? Para gerar rendimento para você, ele tem que estar rendendo acima de 5% ao ano, tá? A inflação é um índice também que ele sacode muito ao longo do ano, tá? Por causa dessas sazonalidades. Início de ano, tem aqueles reajustes, tem matrícula, não sei o que, aumenta. Aí, geralmente, mais para o meado do semestre, ela dá uma queda. Aí tem a época também de reajuste de energia elétrica, de outras coisas. Esse início de ano sofreu também a questão do petróleo. O petróleo puxou um pouquinho a inflação para cima, que o petróleo subiu e aí os combustíveis subiram. Então, os índices que usam combustíveis, aí que tem combustíveis na sua metodologia também, foram puxados para cima. Inclusive, foi por causa da inflação que está subindo que o Copom resolveu aumentar a taxa Selic, tá? Essas coisas nunca são assim ao acaso. São ferramentas de macroeconomia que o governo tem para ir organizando a casa, né? Tentando manter a economia sob controle. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre fundos de investimento. Como é que a gente vê se o fundo de investimento está rendendo bem ou não? O que acontece? De novo, né? Primeiro, a gente precisa olhar para o contexto, para o tipo de fundo. Então, se eu tenho um fundo mais conservador, eu não posso esperar que ele vai render muito. Se eu tenho um fundo mais arrojado, num momento bom, ele tem que render muito, muito, muito. Agora, num momento ruim, pode ser que ele caia, você já está ciente disso. Eu vou inverter aqui a câmera, vou colocar alguns gráficos na tela para mostrar alguns exemplos de como que você pode fazer para entender se o fundo está rendendo bem ou não, certo? Só uma observação que eu esqueci. A gente também sempre deve olhar a rentabilidade do fundo na maior janela de tempo possível, tá? Às vezes é um fundo recente, acabou de nascer, o fundo nasceu em 2020. Então, assim, o maior tempo que eu vou ter, 10 meses, um ano, não tem muito jeito. Mas se o fundo tiver um tempo maior, é legal a gente olhar um tempo maior. 5, 10 anos, para que a gente possa entender como que aquele gestor do fundo se comportou nos momentos complicados, tá? Ao longo do tempo. Porque se a gente só olha assim, esse fundo foi bem em 2020? Se era um fundo de ações, 2020 foi super ruim para a Bolsa, ele pode não ter ido tão bem e não significa que seja um fundo ruim. Então é legal a gente fazer ter um olhar mais longo. Deixa eu inverter a tela aqui. Opa, peraí que eu acho que surgiu uma pergunta. Não, surgiu um oi do José Carlos. Olá, José Carlos, que bom que você tá aí. Heitor, vi agora que entrou também, legal. Deixa eu inverter minha tela aqui. Vocês conseguem ver a tela do computador? Se vocês puderem colocar pra mim, se tá dando pra ver direitinho. Eu agradeço. Vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro fundo. Esse é um fundo de investimento que ele tem um perfil conservador, tá? Que bom, tá dando pra ver direitinho. Então, vocês podem observar que a linha verde, existem duas linhazinhas aí nesse gráfico, tá? Só que elas estão bem coladinhas, então pode estar parecendo que é uma só, mas são duas. A linha verde é a linha de um fundo e a linha azul é a linha do CDI. Então, como é que funciona? Primeira coisa, esse gráfico ele está mostrando os últimos 11 anos, tá? Desde lá o comecinho de 2010, na verdade acho que até começa antes, começa em finalzinho de 2009 e vai até agora, até início de março de 2021, tá? Então, a gente pega uma janela grande de tempo. Depois, a gente olha a rentabilidade do fundo em comparação com
um indicador. Nesse caso, como é um fundo de renda fixa, a gente vai comparar com o CDI, tá? Porque o CDI é o indicador que a gente usa para comparar com a renda fixa. Não seria justo a gente comparar um fundo de renda fixa com um indicador de bolsa de valores, né? De renda variável. Não é justo, a bolsa pode estar indo super bem, mas a renda fixa está num momento ruim. Então, a gente tem que comparar bananas com bananas. Então, esse fundo, ele tá, vocês podem observar aí, né? A linha verde, ela tá sempre ligeiramente acima da linha azul. O que isso quer dizer? Que o fundo está sempre rendendo acima do CDI. Ou seja, é um fundo que tem uma boa gestão. Agora, ele rende muito? No momento não, porque o CDI está baixo. Então ele rende pouco, porque o CDI está baixo. Só que ele entrega o que ele se propõe. Ele se propõe a ser um fundo de renda fixa de perfil conservador. Então ele está entregando bem. Vocês podem observar ó, lá no finalzinho que ele dá uma ligeira quedinha. Essa ligeira quedinha aqui, ó, é março de 2020, o início da quarentena aqui no Brasil. Foi um momento que o mercado financeiro caiu muito, né? E foi tão brutal assim para nossa economia que até um fundo de conservador de renda fixa sofreu, tá? Agora vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui já é um fundo de investimento multimercado, tá? Então, ele é um fundo que investe em renda fixa, em renda variável, em juros, em câmbios, ele pode investir em tudo que ele quiser, né? Esse fundo especificamente, ele investe em vários ativos diferentes. O fundo, ele é a linha verde, tá? E aí a gente vai comparar ele, nesse gráfico aí tá comparando com o IPCA, que é o índice da inflação, né? O principal. Vocês podem reparar, ó, que esse fundo, como ele tem um perfil moderado... Olá, Alexandre, olá, Nanda, que bom que vocês chegaram. Vi agora. Como ele tem um perfil moderado, né? Ele não é conservador, ele tem um pouquinho mais de risco. Ele já não é uma linha de rentabilidade tão retinha, né? Ele sacode, né? Ele sobe, ele desce. Aqui, ó. Sobe, desce. Bem pontilhadinho, né? Justamente porque ele tem um perfil de risco moderado. Ele busca mais risco na intenção de render mais. Só que com isso, às vezes, ele cai um pouquinho também. Tá? Então já é diferente de um fundo conservador. O que a gente pode observar aí do gráfico? O gráfico começa em 2010 e termina também em março de 2021. Que esse fundo, ele, para mim, na minha opinião, ele faz uma boa gestão. Por quê? Aqui, ó, no iniciozinho, os primeiros anos dele, 2010 até 2013, ele estava brigando ali com a inflação, né? Ele estava sempre tentando superar a inflação, mas às vezes ele ficava abaixo. Foram momentos, assim, que o Brasil até estava crescendo, mas bem pouquinho, e a gente já estava começando a ter problemas com as nossas contas públicas um pouco desequilibradas, assim, a parte fiscal um pouco bagunçada. Na sequência, a gente tem um período em que ele perde da inflação durante vários anos. Esse período aqui foi o período de inflação muito alta no Brasil. A gente chegou a ter 10% de inflação em um determinado ano. Agora não me lembro se foi em 2015 ou 2016, mas foi um período de inflação muito alto. Então, assim, é um fundo multimercado moderado que estava tentando se estabelecer ali, só que a gente já estava entrando em recessão, né? A gente aqui começou a entrar em recessão no Brasil. E a gente só começou a sair dessa recessão aqui em 2019. Mas o mercado financeiro, ele sempre antecipa, ó. Então, aqui em 2018, ele já começou a dar uma respirada, né? Primeiro, a inflação voltou a ceder. A gente começou a ter inflação mais controlada. A gente começou a ter a taxa Selic caindo também e o mercado dando um respiro. No momento em que o mercado vai bem, que é essa janelinha aqui, ó, ele vai muito bem também. Aqui, ó, já tem uma queda maior em comparação ao fundo anterior, né? Por quê? Porque aqui foi a pandemia, esse fundo ele é moderado, então ele cai mais, tá? Vamos ver outro
outra opção aqui, ó. Esse aqui já é um fundo de investimento arrojado, tá? É um fundo que investe em ações e eu tô comparando ele aqui com o Ibovespa, né? Então, o fundo é o verdinho e o Ibovespa é o amarelinho. E o que a gente percebe? Ao longo de 10, 11 anos, né, que esse gráfico começa lá em 2010, uns 10 anos mais ou menos, esse fundo, ele sempre, ou quase sempre, tirando esse comecinho, conseguiu superar o Ibovespa. O que isso mostra pra gente, né? Que esse é um bom gestor, ele consegue fazer um bom trabalho. Mesmo em momentos que o Ibovespa estava indo mal, ó, ele se segurou aqui. Ele usou uma estratégia, que eu não sei qual foi, para manter o fundo com uma rentabilidade boa em relação ao Ibovespa, que é o índice que a gente usa para comparar as ações, né? E aqui no final você percebe que ele caiu mais do que os outros, né? Porque ele é um fundo arrojado, que investe em ações. Então a bolsa caiu, ele caiu bastante também. Mas logo em seguida ele se recuperou. Então isso mostra pra gente também que é um fundo que tem uma boa gestão. Vamos voltar aqui pra mim. Vocês gostaram de ver os gráficos? Será que ajudou? Eu acho que quando a gente fala em fundo de investimento, é sempre muito importante a gente olhar, assim, primeiro uma janela de tempo grande, né, se possível, e observar esses detalhes, assim. O fundo foi mal em um determinado momento, mas como é que estava o contexto econômico naquele momento, né? Estava indo bem ou não? Porque em 2019, por exemplo, que foi um ano ótimo para o mercado financeiro, a gente teve alguns fundos de investimento com perfil moderado ou arrojado indo mal. Então, assim, se o fundo moderado ou arrojado, com exposição em bolsa, vai mal no momento que o mercado todo está explodindo de bom, né? Cara, assim, péssimo, inaceitável. Então, por exemplo, você pega assim, um fundo rendeu 10% em 2019. Isso não me diz muita coisa ainda. Como é que é esse fundo? É um fundo de risco arrojado que investe em ações. O Ibovespa deu quanto? O Ibovespa em 2019 subiu 15%. Então rendeu pouco, né? Rendeu 10%, rendeu pouco. Agora, é um fundo de risco moderado e o Ibovespa rendeu 8% e ele rendeu 10%. Então ele já foi bem. Foi muito bem, porque mesmo tendo risco moderado, ele rendeu acima do índice da renda variável. O contrário também, né? Então, em 2020, meu fundo foi super mal em 2020, rendeu 5%. Ei, mas peraí, quanto que deu o Ibovespa em 2020? 1. Então se o Ibovespa deu 1 e o meu fundo deu 5, e o meu fundo é um fundo arrojado que investe em ações, gente, meu fundo foi ótimo, né? Ele caiu muito e se recuperou. Então, é isso que a gente precisa observar quando a gente vai entender se está rendendo bem ou não. Primeiro, observar esse contexto aí, né? Como é que está o cenário econômico? Estamos em crise? Não estamos? E depois, comparar com um indicador, seja a inflação, seja o CDI para renda fixa, seja o Ibovespa para renda variável. Mas a gente precisa ter um comparador. A gente até pode e deve comparar os títulos um com o outro, mas às vezes isso só não é suficiente, porque às vezes a gente pode ter dois títulos muito ruins e eles rendem parecido, ou um rende mais que o outro, mas ainda assim está ruim. Então a gente precisa observar esses outros indicadores aí da economia para a gente conseguir realmente entender se está rendendo bem ou não. E respondendo a pergunta que vocês não fizeram, mas que eu tenho certeza que está aí na cabeça de vocês, né? Quanto que a gente consegue ter de rendimento para a aposentadoria, né? Por quê? Para a reserva de emergência, já falei, vai ficar ali em torno de 100% do CDI, né? Um pouquinho mais. Então o CDI hoje está em torno de 2,7% ao ano. Vai ficar por aí, não é muito mais que isso. Se for um investimento de mais, um prazo um pouquinho mais longo, se puder abrir mão de liquidez, você já pode ganhar aí um pouco mais, né? Então, se a inflação hoje está em torno de 4%, 5%, você já pode buscar aí uns 6%, 7% para ter uma rentabilidade que gere realmente valor.
E se você está pensando para aposentadoria, aí você precisa realmente assim, buscar o máximo de rentabilidade. Então, se você conseguir alcançar, por exemplo, 12, 13% de rendimento ao ano, você está fazendo um bom negócio, né? E claro que assim, esses 12, 13%, eu estou jogando assim, sem descontar a inflação, né? Então, por exemplo, eu tenho um rendimento de 12% e naquele ano a inflação foi de 4%. Então, o que rendeu mesmo foi 8%, né? Porque rendeu 12%, a inflação comeu 4%. Rendeu de verdade 8%. Mas você precisa alcançar 12% para poder render 8%. Agora, se a gente está no momento de inflação mais menor, né? A inflação está em 2%. Se você conseguir 10% de rentabilidade, também você está fazendo os mesmos 8% de rendimento real na sua conta. Então também tá legal. Então a gente sempre tem que pensar assim, nesses contextos, né? Mas para aposentadoria, joga um valor mais para cima. Se a inflação cair, beleza, você pode, né, ter uma rentabilidade mais baixa. E nos anos bons, né, nos anos como foi 2019, como ainda vamos ver muitos outros anos bons aí, para quem está investindo para aposentadoria, né, tá falando de 10, 20, 30 anos investindo, você pode ter um ano em que a sua carteira vai render 30, 40%, né? Pode ter. E é bom que tenha. Por quê? Um ano bom, né, que o mercado financeiro vai bem, você tá ali com exposição ao risco, né? Você não vai conseguir isso só na renda fixa. Mas se você tiver uma carteira de aposentadoria bem diversificada, com um pouco de em renda variável, você tem a chance mesmo de, em alguns bons anos, conseguir 30, 40%. E isso vai ser muito importante. Por quê? Porque vai ter aquele ano que vai ter uma crise, vai ter o ano que vai ter a pandemia do coronavírus, né? Espero que já tenha tido, que não tenha nunca mais. Se livre dele para só daqui a 100 anos, parece, né? Parece que de 100 em 100 anos tem um vírus assim. Enfim, então, vai ter um ano em que a sua carteira como um todo não vai ter uma boa rentabilidade, como foi o ano de 2020, para muita gente. Então, o que você tem que fazer é, nos bons momentos, aproveitar para render muito. Porque aí, na média, né, ao longo desses 20 anos que você vai passar investindo, na média você vai ter aí uma rentabilidade de, sei lá, 8% ao ano. Né? Pode ser um pouco menos se a pessoa for mais conservadora, pode ser um pouco mais se for mais arrojada. Mas, assim, eu gosto de fazer a conta com esse número mais conservador. Não gosto de botar um número muito alto, não. Tá? Porque aí 8% é real, né? Já descontada a inflação. Então, tem isso também. Às vezes vai ter um ano que sua carteira vai render super bem, só que a inflação disparou. E aí a inflação comeu toda a rentabilidade daquele ano. Então, por isso que é bom você, nos anos bons, você realmente conseguir aproveitar aí a alta do mercado. Porque os anos ruins vão vir e ele vai comer um pouquinho aí da sua rentabilidade. Gente, ajudou a entender como é que a gente vê se o nosso investimento, se a nossa carteira está rendendo bem, se um fundo em especial está rendendo bem. Última observação que eu queria fazer, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui pra mim, tá? Deixa eu só ver o que é isso aqui. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar. Mas o que eu ia dizer, a última observação é o seguinte. Alguns ativos mais específicos, a gente não tem muito como prever a rentabilidade, né? Na verdade, nem os fundos de investimento a gente consegue prever, né? A gente olha para trás para ter uma noção se o gestor fez um bom trabalho. Mas a gente não sabe como é que vai ser o trabalho a partir de agora, porque a gente não sabe como é que vai ser o cenário. Mas assim, por exemplo, Anne, se eu investir só em bolsa, só em ações, diretamente, quanto é que eu posso esperar de rentabilidade? É muito difícil dizer. Por quê? Você pode estar investindo. Olá, Cibele, bem-vinda! Você pode estar investindo em um determinado tipo de empresa que vai dar um boom, né? Então, por exemplo, você, de forma extremamente sortuda, investiu em startups que deram super certo. Por que eu digo que é sortuda, né? Porque o mercado de startup é um mercado que, assim, algumas dão muito certo, explodem, e outras não dão certo e morrem, né? Isso é muito comum no mercado de startup, é assim que funciona. Então, se você investe
nas startups que vão dar muito certo, você pode ter uma rentabilidade aí explosiva, né? 100, 200% em um ano, em um ano e meio. Isso é factível, isso de fato acontece na Bolsa de Valores. A questão é você descobrir qual que é essa ação, né? Antes disso acontecer, antes dessa subida acontecer. Não adianta pegar a ação que mais subiu e investir nela. Se ela já subiu, pode até ser que ela continue subindo, mas não é tão simples assim. Então, assim, claro que existem analistas financeiros que fazem esse tipo de análise, que dão recomendações, mas eles jamais vão te dizer que essa ação vai valorizar X%. Tá? Eles não vão falar isso para você, porque vai depender de uma série de fatores. Não depende só da boa vontade daquela empresa, depende de uma série de fatores, não somente de política, de economia nacional, mas também do mundo, né? Um atentado terrorista impacta e isso é imprevisível, né? Então, quando você vai para o investimento mais específico, né? Como quero investir em uma ação, quanto que vai render? Não dá para saber. Quero investir em um FII, né? Um fundo imobiliário, não tem como saber. Agora, quando você monta uma carteira de investimentos diversificada, em que você tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, aí sim a gente já começa a ter um equilíbrio, né? Então, pode ter uma que vai bombar e pode ter uma que não vai dar tão certo. Mas a gente consegue sim fazer uma previsão estimativa, né? Não quer dizer que vai acontecer, mas uma estimativa mais dentro da realidade, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da live. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar. Se não der tempo de mandar aqui, na última live, inclusive, uma pessoa colocou uma dúvida aqui no finalzinho, eu não recebi, não vi mesmo. E aí, logo na sequência, ela me mandou lá no direct. Eu fiquei muito feliz, porque eu não queria que vocês ficassem com a impressão de que acabou a live e não dá mais pra perguntar. Pode mandar pergunta no direct, tem o link do meu WhatsApp no site, por onde vocês quiserem, tá bom? Que a gente responde. Muito obrigada, boa noite para todo mundo e qualquer dúvida estamos aí. Até logo!